pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de filosofia aqui no canal. A nossa videoaula de hoje é sobre o filósofo alemão Martin Heidegger, que nasceu em 1889 e faleceu em 1976. A sua principal obra filosófica é Ser e o Tempo, que foi publicado em 1927. O Heidegger, ele aderiu ao partido nazista e o Edmund Husserl, lembra dele das últimas videoaulas? Ele era judeu e dava aula na Universidade de Friburgo. E por ele ser judeu e o Martin Heidegger está dentro do partido nazista, o Heidegger substituiu o Husserl nas aulas de filosofia da universidade. Essa obra, Ser e o Tempo, é uma obra que vai investigar o sentido do ser humano. O ser humano torna-se objeto de análise existencial, isto é, o Heidegger vai investigar a existência, o sentido da existência humana. Mas esse ser humano, ele vai ter um nome, um termo específico. O Heidegger vai chamar o ser humano de Dasein, que significa ser aí. Aí aonde? Aí no mundo. É preciso investigar a existência do ser humano no mundo, sua relação com o mundo. Esse Dasein, esse ser aí, ele tem algumas características. Ele é um ser no mundo, ele é um ser para os outros e ele é um ser para a morte. Mas calma que eu vou explicar todas essas características bem direitinho aqui para você entender com muita calma todos esses detalhes. A essência do Dasein, a nossa essência, é a nossa própria existência, é a nossa existência que nos faz ser capazes de transcender, é a nossa existência que faz com que a gente ultrapasse nossos próprios limites. Nós somos seres voltados para o futuro, as nossas possibilidades são todas voltadas para o futuro, mas a gente já existe aqui no presente, a gente já existe como presença no presente e a gente tem toda uma carga do nosso passado, a gente tem toda uma memória do nosso passado, então por isso que nós somos dependentes da nossa memória. E o mundo, por que o Dasein é um ser no mundo? O mundo é visto por Heidegger como um universo de ferramentas, um universo instrumental que está à nossa disposição para a gente fazer o que a gente quiser. É como se o mundo fosse uma caixa de ferramentas e a gente sempre tivesse aquelas ferramentas à nossa disposição para quando a gente precisasse. Por isso que o Dasein é um ser no mundo. Como o Dasein é um ser no mundo, não tem como a gente pensar a nossa existência separada do mundo, não tem como desvincular a existência humana no mundo. Então, dessa mesma forma, não tem jeito de a gente pensar a nossa existência separada de outros seres humanos. Não tem jeito da gente viver de forma isolada. O ser humano é um ser social, a gente precisa de outros seres humanos para nos realizarmos. Então, por isso que o Dasein também é um ser com os outros. A gente está no mundo e a gente está com outros seres humanos. Então é preciso que a gente cuide, que a gente zele da vida do próximo, é preciso a gente cuidar da vida do outro ser humano e também cuidar do mundo. Porque a gente está aqui no mundo com outros seres humanos. Então eu tenho que cuidar tanto do outro ser humano quanto do mundo. Então aí já foi duas características do Dasein. Ele é um ser no mundo e ele é um ser com os outros, né? Não tem jeito da gente viver fora do mundo e não tem jeito da gente viver de maneira isolada. A gente sempre precisa de outro ser humano.
Então tá, o ser humano existe no mundo, a gente existe no mundo e existe com outros seres humanos. Mas como que dá a minha existência, a minha relação com esses outros seres humanos? Como que é essa coexistência no mundo e com outros? O Heidegger diz que existem dois tipos de coexistir no mundo com outros seres humanos. O primeiro tipo é a existência inautêntica. Veja bem, eu tenho que zelar pela vida do outro e tenho que zelar também pelo mundo. A existência inautêntica é aquela pessoa egoísta. Ela usa o mundo e os outros seres humanos para conquistar seus próprios objetivos, para alcançar seus próprios interesses. Essa existência inautêntica é uma pessoa egoísta que só pensa em si. E quando eu faço isso, quando eu penso só em mim, quando eu não penso em cuidar da vida do outro e do mundo, o sentido do meu ser é abandonado. Porque qual que é a minha essência? É a minha existência. E eu existo no mundo e com os outros. Se eu não faço isso, eu estou abandonando o sentido do meu ser, o sentido da minha existência. A segunda forma de existência, a segunda forma de coexistência é a existência autêntica. Então tem a existência inautêntica, que é aquela pessoa egoísta, e tem a existência autêntica. O que é a pessoa autêntica? A pessoa autêntica é aquela pessoa que reconhece sua finitude. Ela reconhece que um dia eu vou morrer. Essa pessoa autêntica, ela reconhece que a morte é a única possibilidade futura, a única coisa que vai acontecer no futuro que se impõe a todos os seres humanos. Então, a pessoa autêntica, ela vai pensar: para que eu vou me apegar a interesses particulares? Para que eu vou me apegar a realizações particulares, aos meus interesses, se quando eu morrer todas essas realizações vão ser anuladas? Então, essa existência autêntica é uma pessoa que se desapega das suas realizações, por exemplo, porque ela sabe que quando ela morrer, tudo isso vai ser anulado. Então é por causa dessa existência autêntica, dessa consciência da morte, consciência da finitude da vida humana, que o Dasein também vai ser caracterizado como um ser para a morte, porque a morte é a única possibilidade de futuro que se impõe a todos os seres humanos. Então tá aí, eu já falei que o Dasein, que é o Dasein, é um ser aí, e que ele tem três características. O Dasein é um ser no mundo, é um ser para os outros, né? Um ser com os outros, e também é um ser para a morte. Então, voltando no início da aula, eu falei que a obra O Ser e o Tempo, o Heidegger analisa o sentido do ser, ele analisa o sentido da existência do ser humano. E eu falei que a morte é uma possibilidade de futuro que se impõe a todos os seres humanos. E quando a morte chega, ela anula todas as minhas realizações. Então, tendo esse ponto de vista que a morte anula todas as minhas realizações, aí eu penso no objetivo de Heidegger, que é mostrar o sentido da existência humana. Então, qual que é o sentido da existência humana? Se a minha possibilidade de futuro é a morte, todas as minhas realizações vão ser anuladas com a morte. Qual que é o sentido da minha existência, então? É esse o ponto que o Heidegger quer chegar. Não tem por que procurar sentido na existência humana. A existência humana, ela não tem sentido, porque a única coisa que eu posso chegar com a minha existência é a morte. E a morte é um vazio, é um nada. Então, a existência humana não tem sentido.
E é por isso que o Heidegger vai criticar muito a metafísica ocidental. Filósofos como Aristóteles, tem também o Nietzsche, que procuram dar sentido à existência humana. Ele critica muito isso, porque a existência humana, a gente viu que a existência humana, ela não tem sentido. Então, para que esses filósofos estão tentando dar sentido a uma coisa que é vazia, uma coisa que é vazia, uma coisa que é nada, que é a existência humana. Então essa foi a videoaula de filosofia de hoje, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido esses principais pontos da filosofia do Martin Heidegger. Bons estudos e te vejo na próxima videoaula.